testemunho cristão é dado por meio da entrega de amor pelo bem dos irmãos e irmãs. A humildade nos educa na obediência a Deus e nos previne contra a piedade na relação com Ele. De pé, vamos receber o nosso presidente, o Padre Banco, com o cântico de entrada de número 265. Todo dia eu encontro muita gente que vai, que vem, o que pensa, o que vive, o que sente. Eu não sei, quem sabe alguém caminhar por razão, fez a vida uma lição, e sorrir, e cantar, e nunca desventurar. Tenho pena de quem anda pela vida sem ter pra quê. É jornada que se faz fácil perdida, anda tendo que aprender, caminhar com razão, fez a vida uma lição, e sorrir, e cantar, e o mundo a desventurar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde, crianças. Está muito fraco o vosso boa tarde. Boa tarde, crianças. Agora sim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. O amor de Cristo nos reuniu e Ele nos quer fazer irmãos uns dos outros, nos quer fazer reconciliados com o Pai, com o próximo e conosco mesmos. Para que assim seja, é preciso que nós abramos os nossos corações e deixemos-nos tocar por este amor, deixando-nos purificar também pela misericórdia e na misericórdia do Pai, da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz para nos salvar e que, morto e ressuscitado, garante-nos a vida eterna. Façamos então o nosso exame de consciência para que a nossa celebração seja plena, consciente e ativa. Arrependidos dos nossos pecados, cantemos invocando o perdão de Deus. Número 971. Senhor, vós sois o caminho, guia-nos ao Pai com carinho, de nós tem piedade. Senhor, tem piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tem piedade. Ó Cristo, tem piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida, de nós tem piedade. Senhor, tem piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Deus resiste
ao soberbo, mas concede a graça aos humildes, servidores dos pequenos, dos simples e de toda a humanidade. Ouçamos. Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazei guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em quem não pedes. Pedis sim, mas não recebereis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adultérios, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão o que a Escritura diz: com ciúme anela o Espírito e nos habita. Mas Ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos dos pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficais tristes, vesti o luto e chorai. Transformem-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em todo desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exultará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Resposta será: confia teus cuidados ao Senhor, Ele há de ser o teu sustento. Todos. Confia teus cuidados ao Senhor, Ele há de ser o teu sustento. É por isso que eu digo na angústia: quem me dera ter asas de pomba e voar para achar um descanso, fugiria então para longe e me iria esconder no deserto. Confia teus cuidados ao Senhor, que Ele há de ser teu sustento. Acharia depressa um refúgio contra o vento, a procela o tufão, o Senhor confundia as más línguas. Resposta: confia teus cuidados ao Senhor, que Ele há de ser o teu sustento. Dispersai-as, porque na cidade só se vê violência e discórdia, dia e noite circunda os seus muros. Confia teus cuidados ao Senhor, Ele há de ser o teu sustento. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento, e jamais Ele irá permitir que o justo para sempre vacile. Confia teus cuidados ao Senhor, que Ele há de ser o teu sustento. De pé para a aclamação do Evangelho com o cântico de número 62. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Só de pão o homem viverá.
convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, de modo muito especial vocês crianças, hoje os textos que juntos acabamos de ouvir falam de alguma coisa. Falam de brigas, fala de tristeza, fala de guerra e fala também dos adúlteros. Fala da oração, dos pedidos que as pessoas fazem. E a carta de São Tiago diz: pedis e não recebeis. Por que vocês pedem e não recebem? Vocês pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal. E Paulo vai dizer: ou porque nós não sabemos o que estamos pedindo, o que estamos querendo, ou porque nós estamos pedindo mal, ou porque ainda não é hora da gente receber aquilo que pedimos. Mas Tiago simplesmente diz: vocês pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal. Ou se vocês estão pedindo certo, Deus não dá aquilo que nós estamos pedindo porque nós não somos capazes de administrar a graça que nós estamos pedindo a Deus. Como, por exemplo, em alguns lugares, em algumas grutas, alguns santuários, é comum encontrar pessoas, sobretudo pessoas traídas, pessoas que sofreram adultério, irem diante da imagem e dizer assim: se aquela pessoa que anda com meu marido morrer, eu vou dar isso. Qual é o Deus que vai querer que uma pessoa morra? Qual é o Deus que vai querer que o pecador morra, senão que o pecador se arrependa e possa viver? Para Deus, a oração feita para vingar-se de uma situação não funciona. Então, nessa altura, quando a gente pode rezar, pode pedir, pede, mas a gente não recebe. A gente precisa pedir a Deus algo que de facto não só beneficia a mim, mas beneficia a todos. No começo da missa, nós colocamos algumas pessoas, algumas intenções. Ó Deus, fulano morreram. Nós queremos que eles entrem no reino dos céus. Nós, nesta missa, é missa do dízimo, nós estamos a rezar por cada dizimista que está aqui na igreja e aquele dizimista que está lá em casa. Para quê? Para que o Senhor abençoe a sua vida, você que é dizimista, para que o Senhor multiplique em dobro aquela quantia que você colocou no seu envelope como um sinal de agradecimento a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem, pelo emprego que você tem, por tudo aquilo que você julga possuir. Então, tudo isso nós vamos colocá-lo naquele envelopezinho e vamos dizer: meu Deus, receba isso. Isso aqui não é um pagamento. Dízimo não é pagamento. Dízimo não é dívida. E se não é dívida, não pode ser pagamento. A gente só vai pagar uma dívida que a gente tem com alguém, não é? E para Deus e com Deus, nós não temos dívidas. Nós estamos agraciados. Nós, gratos que estamos por tudo que temos.
Então, nesse pouco de dinheiro, a gente leva ao altar e diz assim: meu Deus, aqui está a minha consciência de pertença à comunidade cristã, aqui está a minha pertença à comunidade da Pontinha, aqui está a minha contribuição como pertence à Igreja Católica de Rito Romano, que, segundo os mandamentos que regem esta igreja, os mandamentos da Santa Mãe Igreja dizem que a gente, no quarto, num dos seus mandamentos, diz contribuir para as despesas do culto e a sustentação do clero. Então, nessa lógica, nessa importância, Senhor, essa importância representa a minha gratidão, porque se tenho é porque Tu me deste. É assim que a gente reza. E então, todas essas pessoas que se unem a nós nessa intenção, nós nos encontramos neste dia para dizer: meu Deus, velai por essa menina que é dizimista. Meu Deus, velai por essa pessoa que é dizimista. Cuidai dessa pessoa, abençoai a casa dela, abençoai a família dela, multiplicai em dobro, retribuí em dobro essa importância que ele ou ela está trazendo nesta Santa Missa. Aí sim, a sua oração será ouvida, sua oração será atendida. E depois, como devemos fazer a nossa oração? Qual é o gesto, a atitude que nós devemos tomar? Quando Jesus começou a falar da morte dele, no Evangelho, nós acabamos de ouvir, os discípulos começaram a discutir. Agora Jesus vai morrer. Ele falou da ressurreição, que ele disse que vai para o céu, e lá o céu é grande, e todos têm um lugar. Agora, discute-se. Todos nós somos apóstolos, somos discípulos. Quem é que vai ficar ao lado de Jesus? Quem é que vai ocupar o primeiro lugar ao lado de Jesus? Quem é que vai ser o primeiro? E Jesus olhou para eles, enquanto eles discutiam, ele começou a rir-se deles. E quando chegaram a casa, Jesus pergunta: o que vocês estavam a discutir pelo caminho? Vocês querem grandezas, querem ser os... E eles nada responderam, porque de facto estavam discutindo entre eles sobre quem seria o maior no reino dos céus, sobre quem seria o primeiro. Então Jesus chama uma menininha, uma criancinha, coloca no meio deles e diz: quem não acolher o reino dos céus como essa criança, não entrará nele. Por que Jesus pegou numa criança e a colocou no meio dos discípulos, que eram grandalhões, e falou aquilo que ele falou? Por causa de N situações. Primeiro, a criança, ela depende 100% dos adultos. Não é verdade? A criança depende 100% dos pais. Para começar a comer, primeiro foi dada a luz pelos pais. Depois, começaram os primeiros anos de vida. Tudo dependendo da mãe e do pai. Comer, banho, vestuário. À medida que vai crescendo, vai se tornando independente aos poucos. Mas até que ele ou ela arrume um emprego, ele ou ela depende dos seus pais. Arrumou um emprego, está em casa dos pais. Até que ele ou ela não se casa, ainda depende dos seus pais. Inclusive até há filhos que já têm casas deles, mas ainda dependem dos seus pais. Não é verdade? Então, essa dependência dos filhos aos pais, Jesus quer que cada um de nós esteja dependente de Deus. Deus está acima de tudo. Nós somos crianças, somos os filhos dele. Então devemos ser obedientes ao nosso Pai que está lá no céu. E por isso é que na oração do Pai Nosso nós rezamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. A sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Mas quem é que vai fazer essa vontade? É você e eu. Todos nós é que temos que procurar fazer a vontade do Pai. Então nós temos de ser obedientes a nosso Pai que está lá no céu. Quando Deus diz: não faça o mal, faça sempre o bem, não roube, não insulte, não levante falso testemunho, não caluncie, não invoque o santo nome de Deus em vão, respeite, honra teu pai e tua mãe, guarde castidade nos pensamentos, desejos e nas obras, não cobice as coisas alheias. Tudo isso Deus está dando para que todos nós lhe sejamos obedientes, assim como você, criança,
tem que ser obediente aos seus pais. Assim como você, criança, não pode fazer artes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a simplicidade de uma criança. As crianças, por natureza, elas são simples. A criança não guarda rancor. Duas crianças brigam agora, saem daqui, já estão conversando. Não é verdade, as crianças? Vocês aí já começaram a ter esse de não falar com a outra depois de vocês brigarem. Mas aquela menininha, aquela criancinha lá que está no colo da mãe, aquela menininha ali, aquela menininha, elas podem brigar com a outra, da idade dela. Vira e mexe, brigaram agora, já estão conversando, já estão brincando. Essa atitude das crianças que não conseguem guardar rancor umas para com as outras, é a mesma atitude que Deus espera de cada um de nós. Que nós não tenhamos nenhuma dívida contra o próximo, senão a dívida do amor. Que nós não levemos nada para casa. Resolvamos tudo em casa, na hora e no momento certo. Então é necessário que todos nós nos reconciliemos uns aos outros. Se houver alguém que tiver uma questão de briga, de rixa, que se reconcilie imediatamente com o outro. Essa aqui é uma outra lição que nós aprendemos das crianças. A terceira lição que nós aprendemos das crianças, que Jesus quer que nós imitemos, é, de fato, a franqueza. As crianças não sabem mentir. As crianças, o que acontecer com elas, elas dizem taxativamente. Lembremos-nos de que duas crianças, quando dois irmãos se fazem alguma coisa em casa, o mais velho mexe em alguma coisa em casa, quando a mãe chega, o mais novo conta. Não é assim que às vezes acontece? Ô mãe, sabe o que ele fez? Sabe o que o mano fez? O que o seu mano fez? Ele olha para o mano e diz, eu não falei nada, né? Mas já falou. E a mãe diz, o que você fez? O que aconteceu? E então o mano tem que desfazer tudo, tem que contar a verdade, porque o mais novo já começou. E às vezes o mais velho começa a dar assim, peraí, já vou te pegar. É assim, as crianças são assim, que entre nós não haja fingimento, não haja hipocrisia, não haja falsidade. Assim como as crianças não são falsas, elas dizem aquilo que aconteceu na verdade, a não ser que os mais velhos já começaram a mentir, como às vezes os pais fazem. Ele está em casa, só porque vem ao encontro, vai à casa dele, aquele mau caráter, que é inimigo dele. Pessoal, se aquele tio chegar aqui e diz que o pai não está. Quando o tio chega, cadê o seu pai? O papai disse que se aquele tio vier, diz que ele não está em casa. Essa é a característica de uma criança que não tem malícia. E isso nós devemos aprender delas, a não ter malícia nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Por isso é que Jesus disse, quem não acolher uma criança ao reino dos céus como uma criança, não entrará nele. É preciso que nós sejamos pequenos nas coisas divinas, que acima de tudo esteja Deus e lhe sejamos obedientes, não sejamos falsos, não guardemos rancor e sejamos verdadeiros. Dizer sim quando é sim e não quando é não. Tudo o resto é falso. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, então nesse dia em que nós estamos a celebrar a missa do dízimo, cada um de vocês, cada um de nós tem de tomar consciência de que eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. De Deus eu recebi tudo e a Deus eu devo colocar. É obediência total, sem reserva, sem fingimento, sem hipocrisia, porque Deus é o nosso Pai. Amém? Derramai, Senhor, vossa bênção sobre os ministros da igreja, todos. Mostrai, Senhor, vosso amor. Livrai-nos do orgulho e da cobiça e enriquecei-nos de humildade, todos. Mostrai, Senhor, vosso amor. Guardai-nos da ambição do poder e concedei-nos um coração servidor, todos. Mostrai, Senhor, vosso amor. Dai aos governantes a consciência de viver o poder como serviço, todos. Mostrai, Senhor, vosso amor. Fazei de nossa comunidade habitação de vossa graça e de vossa glória, todos.
Mostrai, Senhor, o vosso amor. Mostrai, Senhor, o vosso amor a todos e a cada um de nós, para que, fiéis aos vossos mandamentos, sejamos úteis uns aos outros. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós agora vamos fazer a nossa contribuição, por retribuição a Deus por tudo aquilo que nós somos e temos diante de Deus. Conscientes disso, peguemos nossos envelopes e façamos a nossa oração do dizimista, rezando. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é esmola porque não seus padrinhos. Não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Esta é a importância do presente, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém. O cântico do ofertório é o número 782. Mesa santa que preparamos, nós que celebramos a ti, ó Senhor. O pão é o vinho, fruto da terra, fruto do trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores vertidos, dor e alegria, palmas vestidos diante do altar. A nossa oferta é nossa festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui em lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir e partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A mesa santa que preparemos, nós que celebramos a ti, ó Senhor. O pão é vinho, fruto da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores vestidos, dor e alegria, palmas despidos diante do altar. A nossa oferta é vossa festa, a nossa dor em Senhor transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, os Para nosso sacrifício, para a nossa Ao celebrarmos com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor.
Ele é a vossa palavra viva para quatro que criastes. É o nosso Salvador Redentor, o verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade, permitir o povo santo do vosso louvor, estende os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e os agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo muito especial, todas as famílias dizimistas, as crianças, os jovens, os doentes da nossa comunidade, as pessoas idosas da nossa comunidade, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis na minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu doce Jesus, que tanto me amais, Fazei que possamos cada vez mais sermos mansos e humildes de coração, fazer o nosso coração semelhante a vós. que estiver preparado para receber Jesus, eu dirijo à frente. Cântico de Comunhão é o 175. Eu era pequeno, menino, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Maria eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu me chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, eu fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro, pastoras nas curas que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos já não se ajudavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu me chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Teu amor cresce como a gente, a mãe nunca esquece do filho ausente. Chega lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Maria que hoje eu rezo, esqueça as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar com meu tempo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu me chamava de minha mãe. Ave Maria,
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite, uma ótima semana. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final é o número 242. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu preparei sobre a minha batalha. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.